Boa noite a todos, a paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui através desse vídeo, né? Mas glória a Deus, eu queria estar na igreja com os irmãos, mas essa é a vontade de Deus. Amém, né? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por nós estarmos aqui, tendo a oportunidade de assistir esse vídeo. Te louvamos, Senhor, porque a tua vontade é soberana. Te louvamos. Às vezes nós não entendemos os motivos, mas essa é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Quem tem sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 2. Eu gosto muito da carta de Efésios, eu tenho aprendido muito com ela. E eu uso ela muito para dar aula, porque quando eu descobri os princípios dos ensinamentos de Paulo para a igreja em Efésios, eu fiquei simplesmente apaixonado. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa paixão pelos ensinamentos de Paulo a Efésios com os irmãos em nome de Jesus. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, você seguia o mau caminho deste mundo e fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar que, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, por meio da fé. É um presente dado por Ele. Amém? Eu tinha muita dificuldade de pregar há um tempo atrás sobre salvação. Eu entendia que a salvação, a gente tinha que conquistar a salvação, a gente tinha que brigar para ser salvo, brigar com o mundo, brigar com as coisas do mundo e lutar todos os dias para não perder a salvação. E um dia, graças ao Espírito Santo, eu tive a curiosidade de aprender sobre salvação. O que significa ser salvo? Como é que é ser salvo? Né? Tal como eu sei que eu sou salvo. E quando eu descobri que não depende de mim, nossa, eu fiquei feliz demais. Porque toda vez eu pensava assim, nossa, eu cometi um pecado, perdi minha salvação. Ah, eu fiz uma coisa errada, perdi minha salvação. Ah, isso, então não. Agora eu tenho que pedir perdão, porque senão eu perdi minha salvação. E nós estamos lendo aqui, né, em Gálatas 1:8, que a salvação é pela graça e não vem de nós, é um presente de Deus. Que presente que Deus nos deu? A morte de Jesus na cruz. Essa morte de Jesus na cruz nos garante a salvação eterna. Eu fico pensando quantas pessoas elas ficam preocupadas com o dia de amanhã. Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, será que Deus... Ai, será... Irmãos, eu fico imaginando como Deus fica lá em cima e fala assim, irmãos, meus filhos, meus amigos, meus amados, calma. Não é assim. Vocês não têm que estar preocupados. Calma.
Jesus venceu o mundo. Jesus venceu as potestades, os principados, os dominadores do mal, tudo na cruz. Se você imaginar, nós herdamos uma vida de pecado por causa de Adão, né? É uma vida a qual nós não gostamos muito de falar, mas é verdade, né? Um pecado adâmico. O que significa isso? Que nós herdamos dos nossos pais originais, Adão e Eva, a desobediência, o erro, a falha, o pecado. A partir daquele momento, houve uma separação entre nós e Deus por causa do pecado. E o pecado começou a cada dia mais nos separar de Deus. O pecado começou a fazer uma grande diferença do que Deus tinha reservado para o homem e o que o homem escolheu para si. Eu lembro que há uns anos atrás eu ficava assim, um dia que eu encontrar com Adão, eu vou sentar um soco na cara dele, porque ele pecou e eu tive que passar essa aprovação toda por causa dele. Mas isso não vai acontecer, né, irmãos? Porque no céu não vai ter isso. Mas, brincadeiras à parte, mas por causa de Adão, Deus também enviou Jesus. Lá em Romanos 5 é bem claro, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por causa de um homem a salvação. Então, olha para você ver como que Deus é maravilhoso. Deus nos deu o privilégio de ter alguém para morrer numa cruz, derramar o seu sangue, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos salvos das garras do diabo. Nós lemos aqui que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós vivíamos nas garras de Satanás, no dominador desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas, graças a Jesus, Deus nos recolheu para Ele. E isso é muito lindo e muito importante para nós não esquecermos. Nós não temos que estar preocupados com coisa alguma. Como lá diz em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós não temos que estar preocupados. Igual hoje, por exemplo, eu desci, quando eu fui lá para o salão, não pode abrir o salão de forma nenhuma, então tem que deixar a porta fechada. E eu estava lá porque eu não queria ficar em casa. Eu já estou cansado de ficar em casa. E eu desci e foi um irmão muito querido lá da Igreja Batista Lagoinha, lá no salão, e falou comigo assim, ó, corta meu cabelo, que meu cabelo está muito grande. Eu entrei para dentro do salão, fechei a porta, né, que não pode ficar com a porta aberta. E eu cortando o cabelo dele, ele começou a contar algumas coisas, e a gente começou a trocar ideias sobre a volta de Cristo. Irmãos, tudo isso que está acontecendo é Deus nos preparando para esse momento. Nós vamos ter muito mais privações do que nós estamos tendo agora. Não sei se vocês repararam uma coisa. Presta atenção. Eu vejo na televisão, ó, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas eu recebi um vídeo mostrando a hipocrisia disso, fique em casa. Aquelas pessoas que têm condições, aquelas pessoas que estão com a geladeira lotada, aquelas pessoas que ganham bem, é fácil para elas dizerem fique em casa. Mas aqueles que a geladeira está vazia, é difícil. Eu estava vendo alguns catadores de papelão, nossa, estavam muito felizes porque eles acharam um punhado de papelão e estavam se organizando porque ia ter um dinheirinho. A tempestade é a mesma para todo mundo, mas os barcos são diferentes. O barco, para quem tem uma certa condição, é diferente. O barco, para quem não tem condições, nossa. Quem tem conforto, tem o que comer, o barco é maravilhoso. Você está no transatlântico. Mas quem não tem, está lá no barquinho de pesca. Que toda hora a água entra para dentro do barco. Mas sabe qual que é o privilégio que nós temos? Eu sei que a tempestade é para todo mundo. Esse coronavírus aí é para o mundo inteiro. A tempestade é para o mundo inteiro.
Os barcos é que são diferentes, né? Não é culpa de quem tem condições ou não estou falando que é culpa. Mas nós temos que lembrar o quê? Mesmo no nosso barco simples, mesmo nas nossas dificuldades, com a água entrando dentro do barco de vez em quando, nós temos que lembrar que Jesus Cristo está no barco conosco. A tempestade pode parecer terrível, mas Jesus está no barco conosco. E a tempestade ela passa. Mesmo que a gente ache que a gente não vai aguentar, a gente realmente não vai. Mas Jesus está conosco no barco. Irmãos, para finalizar, esqueça de olhar os iates, os transatlânticos das outras pessoas. Esqueça. Ah, mas fulano tem condição, a fulano tem não sei o que. Esqueça. Confia no Deus que está dentro do seu barquinho. Amém? Olhe só para Jesus. É essa a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esse momento. Quero, ó Pai, que no nome de Jesus, que essa palavra chegue no coração de cada um, irmão, que vai ver esse vídeo em nome de Jesus, e que o seu Espírito Santo possa tratar com cada um em nome de Jesus. Boa noite, a paz seja convosco.